valores são diferentes para crianças que não sabem o que é paz e aqueles que nunca presenciaram uma guerra. Aquele que terminar no topo irá reescrever o que é certo e o que é errado. A justiça irá prevalecer? Claro que sim, porque os vencedores é que definem a justiça. Ora, sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui no Nerd Ideias. Eu sou o Tiago e hoje vou-vos trazer a análise do capítulo 1096 de One Piece. Capítulo Komachi. Este capítulo foi algo fantástico porque a fandom voltou a chorar. É verdade, a fandom de One Piece voltou a chorar com este capítulo, derivada à sua... Esqueçam. Venham daí. O capítulo começa com a indicação por parte dos Tenryubitos que a caçada começa dentro de 1 hora e vemos as lebres, o nome dado pelos Tenryubitos aos nativos da ilha, que tentam desesperadamente fugir e salvar tanto as suas vidas como as dos seus. Aparecem 3 personagens junto de Figard Garling, que podem ser elementos dos Cavaleiros Sagrados, sendo ainda revelado uma nova família de nobres, os Manmeyer. Durante este alvoroço, vemos o então, na altura nomeado Almirante de Frota, Kong, a solicitar a presença de Garp na ilha de God Valley, sem que este mostrasse grande vontade até saber que Gold Roger se dirigia à mesma. Ora bem, no meio de toda esta confusão, Rox e os seus piratas partem então na ilha das Achinozu para a ilha de God Valley, com um único propósito, cada um conseguir saciar a sua vontade ou o seu objetivo pessoal. Ivankov tenta de alguma maneira criar uma esperança e começam a falar sobre um plano de fuga da ilha, porque por conhecimento próprio, ele sabe que nos anteriores torneios o número de sobreviventes foi 0. Ou seja, por muita esperança que o governo mundial, neste caso os Tenryubitos, tinham dado aos nativos da ilha para durante 3 semanas tentar lutar pela sua sobrevivência, é em vão, porque no final ninguém sobreviverá. Já com a caçada a decorrer, apresenta-nos novamente Figard Garling, mas neste momento aparece montado numa género de pássaro que, à primeira vista, fez lembrar um personagem que faz parte da tripulação de Kaido, que é King, na sua forma pterodátil. Ou seja, vocês lembram-se bem que o King, quando se transformava na forma animal, ele até fazia aquela coisa de puxar a cabeça e tudo mais, parecia que ele tinha uns óculos. E este personagem que o Figard Garling monta parece muito o próprio King na sua forma Zoan. E não se esqueçam vocês que o King também já foi um escravo. Uma pequena ressalva para o Homem-Peixe, que é o Tritão Tubarão, que aparece num pequeno quadro com o Ivankov, faz muito lembrar Ak, do Exército Revolucionário. Aqui ele está muito mais novo, portanto é bem plausível que seja o mesmo personagem. Inclusive, é dada a informação de que este nunca tinha sido elogiado, tendo sido pela primeira vez pelo Ivankov, graças às suas mandíbulas poderosas. Ginny, que está junto de Kuma e Ivankov, revela-nos que é especialista em roubo e comunicações. Tem descoberto, inclusive, que os prémios do torneio seriam, entre outras, as Akuma no Mi mitológica do Dragão Azul e a Nikyu no Mi, a Fruta da Patinha. Junto a isto, sabemos que foi Ginny quem comunicou com o exterior da ilha há cerca de 2 semanas, avisando o que ali se iria passar, explicando assim a invasão por parte dos piratas. Posta esta explicação, vemos então os nossos 3 amigos a pôr em prática o plano que arquitetaram, ou seja, um plano onde Ginny, enquanto Kuma e Ivankov criavam uma extração, esta conseguiria pôr a mão às 2 frutas já atrás mencionadas, que seriam prémios dos caçadores, ou de quem ganhasse aqui o torneio. Na página seguinte temos uma página dupla fantástica, onde vemos finalmente a tripulação de Rox a desembarcar na ilha de God Valley. O próprio Rox não é apresentado, não nos é mostrado no capítulo, acaba por se manter então um mistério sobre o próprio design do personagem, criando assim ainda mais dúvidas e mais teorias sobre o mesmo. Vemos então a liderar os piratas do Rox, Barba Branca, o poderoso Barba Branca no seu auge. Barba Branca que não tem dúvidas e chama de idiota o Rox. Temos o Chico e Leão Dourado que chama de idiota o Barba Branca e diz que ele não é o capitão. Temos Big Mom, super nova, super gira. Temos Kaido com medo de Roger, toda a gente lhe diz para ele ter calma porque ele é um novato. Vemos Captain John com a sua típica imagem a beber uma vinhaça. Há Ushoku, Wang Zi, Silver Axe
Temos um personagem que não dá para perceber quem é, nem nós temos sequer informação até o momento de quem poderia ser este personagem. Já no outro lado da ilha vemos a chegada dos piratas Roger, ainda com o chapéu de palha em sua posse, sem bigode, dizendo que faz um ano desde a última vez. Fala interessante, esta porque não sabemos se é dirigida a Rox ou a Garp, e ao mesmo tempo vemos do outro lado Garp a chegar à ilha com Bogard e companhia, trazendo reforços assim para a marinha que estava em inferioridade numérica referente aos piratas. Com a chegada cada vez maior de piratas a esta ilha, apenas são referenciados os piratas do Rox e os piratas do Roger, mas sabíamos que haveriam mais piratas a invadir a ilha de God Valley, a aproveitar este incidente para benefício próprio. Figurdan Garling, mesmo com Garp e com os reforços, acaba por reunir as suas tropas de cavaleiros sagrados num objetivo único de defender os Tenryubitos, os inúteis Tenryubitos, de algum possível ataque dos piratas a estes. Posto isto, vemos então Kuma e Ivankov já na posse das frutas roubadas por Ginny, quando muito rapidamente são atacados por uma jovem Big Mom que faz-nos ficar a perceber como é que esta conseguiu adquirir então a fruta do dragão azul ou do peixe azul que aquela acabou por dar a Kaido neste incidente, como foi explicado no arco de Wano. Kuma, no meio disto tudo, acaba por comer a sua fruta, aliás, ele nem come, ele acaba por engolir a fruta a pedido de Ivankov antes que alguém lhe roubasse a fruta, como aconteceu com este, onde de seguida Kuma é atacado pelo J. Garcia Saturno. J. Garcia Saturno, que após atacar Kuma acaba por se dirigir a este dizendo que aquele que não é escravo morrerá escravo, invocando ainda que o destino deste, ou a história, o curso da história, já está decidido. Agora a pergunta é, quem é que decidiu este curso da história? Será que, comparativamente ao texto inicial, que é uma fala do Dom Flamingo, será que quem escreveu o curso da história foi Imusama? De que as coisas têm que ser à maneira dele e que esta justiça é a justiça válida para o mundo One Piece, sabendo nós que existem povos e pessoas a sofrerem neste mundo. Será esta a justiça que J. Garcia Saturno fala? Será este o curso da história escrito por Imusama? Vemos então Kuma que se encontra caído no chão após o ataque do velho, preferindo que naquele momento, se ele tivesse um poder, que gostaria de ter o poder de Nika, o poder de salvar as pessoas, que é o maior desejo de Bartolomeu Kuma. J. Garcia Saturno, por sinal, não concorda com o jovem e diz que, por este ter este pensamento, que toda a gente na ilha, inclusive eles, serão. No final da página temos então a informação por parte do narrador de que a ilha de God Valley acabaria por desaparecer na escuridão da história. Escuridão da história. Termina assim então o flashback de God Valley, mas passamos logo para o reino de Sorbet, ou sorvete, ou gelado, vocês quiserem chamar. O reino de Sorbet, no South Blue, onde vemos os nossos três amigos já salvos do incidente de God Valley. Ficamos a saber por Ginny e por Ivankov que Kuma conseguiu resgatar mais de 500 pessoas da ilha de God Valley, muito possivelmente graças ao seu poder da fruta da patinha, onde ele conseguiu provavelmente fazer o mesmo que fez com os Mugiwaras no arco de Sabaody. E vemos que estes estão a residir numa igreja onde Kuma se apresenta a rezar para as pessoas que ele não conseguiu salvar naquele local. Vemos também que Ivankov elogia Kuma, dizendo que o poder que este atualmente tem é o poder da mão da libertação. Com isto vemos então a despedida de Bartolomeu Kuma, Ginny e Ivankov, sendo que este último parte para o mar em busca de liberdade e de aventura, dizendo que nunca iria esquecer de Kuma, assim como Kuma nunca se iria esquecer da cara deste. Ficando então Kuma e Ginny para trás na ilha de Sorbet, sendo que Ginny diz que é mais velha que Kuma e alguém teria que fazer papinha para o Kuma. Então vemos Ivankov a arrancar para o mar, ficando os dois amigos para trás. Ora bem, Kuma com este poder da mão da libertação e com o seu desejo de libertar pessoas e de se tornar Nika, acreditamos que Kuma pensou durante muito tempo que este seria o próprio Nika, o próprio guerreiro libertador que iria libertar as pessoas
escravizadas no mundo One Piece. Até porque não se esqueçam que Kuma é um dos 3 fundadores do Exército Revolucionário. Ou, se calhar, o Exército Libertador. Porque era um nome que Dragon dava ao seu exército antes deste se tornar um exército revolucionário. Portanto, é possível, é bem possível que Kuma e Ivankov já fizessem parte do tal exército da libertação antes de criarem ou fundarem um exército revolucionário. Ora bem, se vocês bem se lembram, na guerra do Marineford, houve uma altura em que Bartholomew Kuma e Emporio Ivankov se defrontaram. Já na altura tinha deixado no ar que havia alguma semelhança ou alguma coisa que conectasse estes 2 personagens. Lido o capítulo 1096 com estas frases de que ambos não se iriam esquecer um do outro, relembrando o acontecimento de Marineford, essa cena tem um peso gigante. Vemos 2 amigos que um lembra-se do outro e o outro não. Ou seja, temos Kuma que não se lembra de Emporio Ivankov e temos o próprio Emporio Ivankov com o sofrimento de não conseguir atacar o seu amigo, estar a ser atacado pelo mesmo e este não se lembrar dele. Depois de inúmeras peripécias que acredito que ainda vamos ver ao longo dos próximos capítulos, dos próximos flashbacks que possam haver relativamente aos revolucionários, ao próprio Monkey D. Dragon, mas dá um peso à cena de Marineford depois de sabermos que ambos eram amigos no passado. Os 2 que ficaram na ilha conseguem finalmente encontrar alguma paz, apesar de interrompida por 2 jovens que atiram pedras a Kuma, mas rapidamente são desancados pela própria Ginny. Após isto, assistimos aos poderes de cura de Kuma, um pouco à semelhança do que fez com Luffy em Thriller Bark. No final do capítulo, Ginny e Kuma acabam por estar numa casa finalmente, depois de conseguirem arranjar lenha e conseguir vender essa própria lenha que cortaram e nunca mais terem a necessidade de roubar ou de fugir. Os 2 encontram-se finalmente em paz, a encher a barriguinha com comida, onde Ginny se aproxima de uma janela, questiona Kuma sobre a partir de que idade é que este se tornou escravo. E Kuma diz que foi a partir dos 4 anos. E Ginny, com um bocadinho de ingenuidade e felicidade a mais, indica que também foi aos 4 anos que ela se tornou-se uma escrava. E vemos que após isto vem a parte em que toda a gente chorou no capítulo, porque vemos finalmente 2 pessoas que foram escravas no mundo One Piece até há bem pouco tempo poderem usufruir da sua liberdade e poderem usufruir de comida e de um gostinho de felicidade pela primeira vez na vida. É assim que termina o capítulo 1096, com alegria, mas com muita tristeza, porque esta felicidade pode ser uma falsa felicidade. Pois é, meus amigos nerds, com isto chegamos ao final da análise do capítulo 1096, capítulo que termina com um gostinho de felicidade, um gosto, liberdade, mas acreditamos muito que esta felicidade, esta paz, esta harmonia sejam por pouco tempo, porque, lembrem-se, Kuma já começou a revelar os seus poderes curando aquelas 2 crianças, e os nobres mundiais, sabendo que aquela fruta foi roubada do God Valley, sabendo que a pessoa que tenha consumido esta fruta tenha vindo do God Valley, vão encontrar Kuma e vai começar então mais uma luta pela liberdade, ele e Ginny, até aos dias de hoje. Vamos passar, acredito eu, pelo um bocado do flashback de fuga deles da ilha de Sorbet, do porquê do próprio Kuma se ter tornado um tirano, de como é que ele funde o exército revolucionário juntamente com Ivankov e o próprio Monkey D. Dragon, mas isto depois posso trazer também para um vídeo de teoria muito em breve. Falar do porquê de Kuma se ter tornado o tirano, entre aspas. Pois bem, com isto então não se esqueçam de deixar like, de comentarem aqui abaixo o que é que acharam deste capítulo, se vocês também foram um dos que choraram no final do capítulo 96 com o Kuma e com a Ginny, aquele momento de felicidade. O que é que acharam de Rox, de tripulação Rox? Digam tudo aqui em baixo, eu quero saber tudo o que vocês acharam. O que é que vocês acham que vai acontecer no próximo capítulo? Porque eu vou ser muito sincero, depois de ter lido o capítulo 95, não sonhava sequer que este capítulo iria ser tão bom. É bem provável que este capítulo seja um dos melhores capítulos de sempre do One Piece.
derivada à sua carga emocional, derivada a toda a informação que nos é despejada com o Roger com chapéu de palha, sem bigode, a tripulação de Rox sem Rox, o próprio Garp, que a primeira coisa que ele pergunta é onde está o Roger. Eu tenho uma teoria muito boa sobre o Garp e o Roger, que vos vou trazer para o canal, muito em breve. Portanto, estejam atentos, não se esqueçam, sigam o canal, partilhem com os vossos amigos. Eu nunca peço isto, mas o sininho, ativem o sininho, está bem? Se faz favor, que é para receber as notificações dos meus vídeos e do conteúdo que eu coloco aqui no canal. E vemo-nos em breve, está bem? Um grande abraço, fui!